Como a revista The Economist descobriu os acontecimentos do ano de 2026? Bem, esse é o tema que nós vamos abordar hoje. Hoje trazemos aqui este mapa da revista britânica The Economist acerca das previsões dos acontecimentos e das realizações do ano de 2026. Vamos começar abordando acerca do mapa. No mapa nós vemos aqui como em forma de calendário, de 13 meses. Por que 13 meses? Porque existe um famoso conhecido, né? Moses B., que fez um calendário chamado Calendário Fixo Internacional com 13 meses. Nesses meses, né, teria por aí 28 dias. E dividimos assim então o mundo em 13 meses, que cada um corresponde a 28 dias. E se nós vermos aqui na primeira parte, né, entre o mês que está sem nome e o mês de janeiro, vamos ver aqui uma mão algemada para o ano de 2026. Parece mentira, mas no princípio do ano de 2026, nós tivemos então a captura do líder, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que foi capturado do seu próprio país e foi prendido e levado para os Estados Unidos. Então, a revista britânica previu isso antes e aconteceu mesmo. E temos também aqui, entre o mês de fevereiro e março, um navio persa e tanque de guerra. Isso indica o princípio da guerra e o local aonde poderia acontecer a guerra. E por incrível que pareça, no mês de fevereiro nós tivemos então os ataques de Israel e os Estados Unidos ao Irão. E aconteceu onde aconteceu, na Pérsia. E tivemos também o fechamento daquilo que é o Estreito de Hormuz, um estreito muito importante para a economia do mundo, pois é ali onde passa grandes quantidades de petróleo bruto que alavanca a economia do mundo. Temos também aqui, nesses 2 meses, temos fevereiro, março, abril e maio, uma antena e uma seringa, e um míssil e um gelo. O que é que quer dizer isso? A antena é o alerta, é a notícia, é o alerta. A seringa simboliza uma doença, né? Como se poderia acontecer uma doença ou tivesse uma pandemia. E nós temos então uma epidemia no Congo, se é assim que podemos considerar, no mês de março, o surgimento do ébola novamente na República Democrática do Congo. E temos os mísseis, que são instrumentos de guerra que está a ser utilizado muito na guerra entre Israel e Irão, Rússia e Ucrânia. O gelo significa o amenizar dessas tensões, porque no mês de junho e julho nós vemos aqui a imagem de um jogador fora e de atletas dentro do globo, o que simboliza o Mundial, que é o amenizar dos ânimos. Quer dizer, o mundo está em confusão, mas haverá um Mundial, ou temos um Mundial neste ano, que está aqui a amenizar os ânimos. E depois vemos aí também um símbolo de finanças no mês de junho, nos 2 meses praticamente. O que é que simboliza? Isso simboliza uma quebra nos números do mundo atualmente. Tivemos nesse mês de julho o primeiro trilionário da história. É a primeira vez que um homem atinja $1 trilhão, pelo menos não nos bastidores, né? Pelo menos aqui fora, porque nos bastidores nós já temos trilionários há muito tempo. E aqui, entre o mês de agosto e setembro, temos uma seringa, um tanque.
O que simboliza isso? Simboliza que teremos aqui o amenizar da guerra, ou então o avanço da guerra. Uma guerra que pode ser estrutural. E temos aqui entre o mês, 3 meses nesse caso, o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, temos aqui líderes mundiais, temos navio cargueiro, nave espacial e uma nave que parece da Starship do Elon Musk. O que quer dizer? Nesses meses teremos aí uma reunião entre os grandes líderes mundiais para abordar acerca dos problemas do mundo. Uma reunião que vai ditar muito aquilo que será o andamento do mundo nos próximos anos, pois o mundo está em constante guerra, está em constante guerra tanto financeira, tanto faz uma guerra no sentido literal. Então teremos uma grande reunião dentro desses meses para amenizar essa situação, ou então para dar o surgimento de uma outra tensão muito maior. Pode ser ela econômica, porque vemos aqui o navio cargueiro, pode ser ela econômica, ou pode ser então uma guerra que vai afetar muito a economia mundial. Então, essas são as previsões e os acontecimentos que a revista The Economist nos deixa aqui. E no centro do globo nós vemos, obviamente, Donald Trump, que é um dos grandes, mais grandes atores dos acontecimentos no mundo nesse exato momento. E vemos também aí um bolo com o símbolo de 250 anos da independência dos Estados Unidos da América. Então, é por aí. Se tu tens uma opinião, deixa e partilha conosco.